Pessoal, aqui é o Dalbert, eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como é que funciona o modelo de preenchimento automático do Word. Né? Que a ideia seria você preencher uma vez só os documentos e aí ele já sair preenchendo em ordem de emissão, relatório de pesquisas, mandado de intimação e etc. Conversando com o João recentemente, o João sugeriu que a gente tentasse mostrar para vocês aí, para ver se isso podia contribuir de alguma forma com a produção aí de vocês. Né? Então o modelo é esse aqui, como vocês podem ver, ele mostra aqui os documentos, primeiro os documentos que vão ser feitos, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo a ordem de emissão, você pode perceber que ela não está com nenhum preenchimento, aqui está tudo em branco. Ordem de emissão, aí tem relatório de pesquisas em seguida, relatório de pesquisas. Vocês vão ver que aqui embaixo vão vir os mandados de intimação, né, todos sem nenhum tipo de preenchimento ainda. Isso aqui tudo vai mudar, né, que vai aparecer o nome da pessoa, o endereço, vai constar aqui o lugar e a data da oitiva, o horário também, tudo mais. Esses nomes aqui todos vão ser alterados, né, vai sair o nome da pessoa que está preenchendo o relatório. E, enfim, mandado de intimações, além de ofícios, cartas precatórias e tudo mais. Deixa eu ver aqui se eu encontro os ofícios. Ele fica assim tudo em um documento só, né? Então você tem que selecionar depois o que você deseja imprimir. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se eu acho a primeira carta precatória, essa aqui. Pronto. Aqui, vocês estão vendo, aqui são as cartas precatórias, né? Então isso aqui vai ser tudo preenchido automaticamente também. Tem aqui o número do inquérito que vai vir para cá, o delegado, o número do boletim de ocorrência e tudo mais. Deixa eu ver aqui, tem mais ofícios também. Ofício, isso aqui é um modelo de ofício genérico, então ele vai trazer para cá todos esses dados automaticamente também, como o número de inquérito, número de delegacia, local do crime e tudo mais, né? Porque tem ofício que precisa do local do crime, como por exemplo o ofício de IML, de IC, etc. Dados da vítima, no caso do IML também, ele puxa e tudo mais. Essa siglazinha também vem, vocês vão preencher e ela vai vir a sigla da pessoa que está fazendo o documento. Então, sem mais delongas, vamos para a parte do preenchimento. Deixa eu só ver se eu consigo tirar essa parte que está aparecendo aqui do lado. Referências. Vou tentar cortar depois essa parte. Mas tem aqui um lugar onde tem referências. Revisão, acho que é aqui. Mostrar comentários. Pronto, removi o mostrar comentários e agora vou aumentar um pouco aqui para facilitar a visualização. Ok. Indo para a parte do preenchimento automático, é lá no final do documento. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando abrirem o formulário de preenchimento automático é ir para o final do documento. No final do documento, aqui vai estar o nome da pessoa que vai fazer isso aqui. Vocês vão ter que preencher do de vocês e já vão poder salvar dessa maneira aqui, né? No caso, vocês vão salvar o modelinho de vocês com os dados de vocês. Por exemplo, aqui, se não fosse o Dalbert, fosse outro policial, eu vou apagar aqui, colocar o nome do policial que vai estar fazendo o preenchimento, por exemplo, Daisy. Aqui ficaria a informação da sigla da Daisy. O cargo dela, por exemplo, se ela é escrivã de polícia ou se ela é agente ad hoc. No caso aqui, vou colocar agente, porque eu sei que ela é agente de polícia. Ou no caso, se for o caso, também pode ser escrivão ad hoc, né? Aí você pode constar aqui, se vocês usam escrivão ad hoc, você pode colocar escrivão ad hoc. Então, beleza. Isso aqui é uma coisa importante porque sempre vai ser alterado, né? Por exemplo, se você vai realizar a oitiva no GA e se você vai realizar a oitiva no COD, vocês vão ter que colocar aqui.
Por exemplo, aqui está GI, mas eu vou colocar código. Aí só para demonstrar, né? Complexo de delegacias especializadas. Beleza. Aqui você vai colocar o endereço do código e tudo mais, né? Outra coisa importante que eu ia esquecendo de falar é isso aqui. Quando for preencher, sempre evitem apertar no espaço que tem no começo do colchete aqui. Sempre tente mirar no meio do colchete. Aqui tem 3 espaços, como vocês vão ver. Então é fácil de acertar o meio. Você estando aqui de um lado ou do outro, vai dar certo. Se você colocar aqui fora, ele não vai puxar lá para cima para o modelo. Então, sempre tenta colocar no meio aqui do modelo. Delegacia do inquérito, por exemplo, eu vou colocar aqui, só para a gente fazer um teste, DCCCA. Vou colocar aqui o nome do delegado. Vou colocar aqui, por exemplo, Jorge Mendes. E aí a data, no caso, a data de hoje, vamos supor que seja dia 1º ou dia 15. Dia 15, vou colocar aqui dia 15 de julho de 2020. Pronto. Número do inquérito, só para fazer um teste, eu vou colocar aqui inquérito 23/2020. Número do BO, vocês vão colocar aqui, JBKL /17/22, por exemplo. E aqui o crime, por exemplo, estelionato. O nome da vítima, vou colocar aqui fulana de tal. A qualificação da vítima, é importante observar que essa qualificação só é necessária quando tem ofício para o IC ou ofício para o IML, porque nesses ofícios, geralmente a gente consta a qualificação da vítima, filiação, essas coisas para poder eles localizarem lá no banco de dados deles. Então, só precisa preencher isso quando tiver ofícios para esses órgãos. Como eu vou no modelo aqui tentar encontrar, por exemplo, quando eu marquei aqui, vocês estão vendo que selecionou esse cantinho, então eu não vou poder fazer isso. Sempre lembrar de não apagar o primeiro espaço do colchete. Então, por exemplo, aqui, qualificação da vítima, vou colocar filiação, deixa eu colocar assim, filha de Beltrana e Cicrano, nascida dia 1 de maio de 2020. Pronto. Local do fato, rua sem nome, vou colocar só o título de exemplo aqui também. Data do fato, 02, ficou 12, beleza, fica 12 mesmo, do 12 de 2012 aqui, só a título de exemplo. Aqui quando coloca ofícios, o que é para ser preenchido, na verdade, é o que vai aparecer na ordem de emissão. Vocês até percebem aí que se a gente pousar o mouse aqui em cima, ele vem aqui com uma explicação, né? Alguns campos que eu considerei mais complexos, eu coloquei uma explicação, como por exemplo esse. Este campo aparecerá na ordem de emissão, porque para que não se confunda se isso vai aparecer lá no ofício ou na ordem de emissão. Esse aqui vai aparecer na ordem de emissão, então são as diligências de ofício que vocês vão fazer naquele inquérito. Por exemplo, se no inquérito tem ofício para o IML, tem ofício para o Instituto de Criminalística e tem ofício para operadoras de telefonia, vocês vão colocar ofício para o IML no sentido de solicitar laudo de exame cadavérico, ofício para o IC no sentido de solicitar laudo pericial do local de crime, ofício para a operadora no sentido de solicitar telefones que foram utilizados no e-mail e tal, e por assim vai. Esse campo de e-mail da delegacia, endereço e-mail, é sempre que tiver ofício, porque a gente sempre solicita que os e-mails vão lá para, que a resposta dos ofícios eles sejam encaminhados para a delegacia de destino, para a delegacia origem do inquérito. Então, você tem que colocar o endereço da delegacia e o e-mail, né, para que esses ofícios possam ser respondidos pelas pessoas que nós estamos solicitando os ofícios. Número de ofício do IC, número de ofício do IML. Isso aqui é caso vocês precisem, vocês queiram colocar aqui, na verdade ele já vai mandar direto para o ofício, mas também querendo, vocês podem colocar direto lá. Ele já puxa todos os dados, você coloca só o número do ofício que você vai pegar na fichinha que tem aí no GI, né? Aqui são outras modalidades de ofício, por exemplo, corregedoria da PM, por exemplo, operadoras e etc. Isso aqui pode ser também sempre acrescentado alguma coisa com o decorrer do que vocês vão usando aí o modelo. Alguém pode ir dando uma ideia, alguém pode ir também dando uma sugestão de ofício.
Por exemplo, eu lembro que o Alexandre colocava uma lei no rodapé, isso pode ser uma coisa que pode ser incorporada aqui nos modelos e tudo mais. Com relação aos mandados de intimação, é aqui nessa parte. Depois que você preenche os dados gerais do inquérito, você vai colocar os dados dos mandados de intimação. Então, por exemplo, mandados de intimações. Por exemplo, se eu tenho duas pessoas para intimar, eu vou colocar aqui o nome do primeiro. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, João Valfredo. Aí, no caso, essa observação aqui, ó, vocês vão ver que tem até uma outra observação, é a que vai aparecer na OM. O que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa que seja, por exemplo, dirigida para a equipe de rua. Eles vão ver lá, quando eles forem fazer a intimação, eles vão observar se tem alguma observação. Aquele asteriscozinho que a gente colocava, por exemplo, para indicar que uma pessoa é suspeita. Vocês podem colocar aqui o nome, diretamente o nome suspeito. Ou, por exemplo, vocês podem colocar quem é a pessoa que está sendo ouvida, para não ficar tão difícil de visualizar como a gente encontra em alguns inquéritos que a gente vê lá a pessoa e não sabe quem é, né? Tem que reler o inquérito todinho para entender quem é aquela pessoa que está sendo intimada. Então lá já está dizendo diretamente quem vai ser a pessoa que a ordem de admissão está mandando intimar. Por exemplo, a mãe da vítima, ou por exemplo, uma testemunha que está no boletim de ocorrência. Ou, por exemplo, uma testemunha ocular, alguma coisa nesse sentido. Já essa outra observação aqui, a de baixo, é a observação que vai constar no mandado de intimação. Então, por exemplo, você quer intimar a pessoa e quer que ela traga a certidão de óbito do pai, para constar lá no inquérito que o pai morreu. Você vai colocar aqui, nessa observação de baixo. Você coloca aqui, por exemplo, trazer consigo certidão de óbito do genitor. Essa observação ela vai sair na ordem de emissão, no mandado de intimação. Então, a pessoa que vai ser intimada, ela vai ver, vai ficar com esse papel, com esse documento e com esse lembrete para ela trazer a certidão de óbito. Já nessa de cima vai ficar na ordem de emissão. Então, por exemplo, você fazendo as pesquisas, percebeu que o cara tem 5 armas registradas no nome dele, lá no Infoseg. Aí você, opa, é bom o pessoal de rua ficar atento com isso. Então, por exemplo, suspeito com 5 armas registradas em seu nome. Só um exemplo, né? Poderia ser, por exemplo, só suspeito, caso vocês achem que não é legal colocar isso na ordem de emissão. Eu não vejo que tem nenhum problema não, porque isso é só um alerta para o pessoal de rua e não vejo... Enfim, acho que é tudo bem. Mas se quiser, pode colocar, por exemplo, só suspeito, aqui em cima. Aqui são os endereços. Então, por exemplo, você foi lá na Coab próxima ao posto. Ou, por exemplo, você foi o endereço do rapaz é rua tal. Vamos colocar aqui só a título de exemplo. Rua da Praia. E assim vai. Aqui, se tiver algum telefone, então vocês colocam DDD, por exemplo, e tal, 9988. Qualquer telefone, eu vou preencher aqui só para vocês verem como funciona. Aqui você pode, se a gente já tiver uma data um calendário com data de oitiva, você preenche a data da oitiva. Caso não tenha, você pode deixar assim em branco, que ele vai levar já direto para o mandado de intimação assim em branco, para que seja preenchido eventualmente no futuro, né? Nesses casos de pandemia e tudo mais. Então, não sendo caso de pandemia, vocês vão preencher. Lembra de salvar o espaço, não preenchendo o espaço do colchete, coloca aqui a data que você queira. Por exemplo, ele vai ser ouvido dia 23/7/2020. Você pode preencher e em seguida deletar. Certo? Aqui, deletando, depois que você preencheu, não tem problema apagar o espaço do colchete. Certo? Mesma coisa aqui, você vai colocar uma hora que ele vai ser ouvido. Então, por exemplo, 9h00. Pronto. Indivíduo 2, eu vou colocar também a título de teste aqui. Já foi o João, já foi o Jorge. Vai ser o Nil... Eita, vai não ser o Nil Kleber, porque eu não sei escrever o nome dele. Vamos para outra pessoa que seja mais fácil. Vai ser o Edson, também não sei escrever. Alexandre. Pronto. Beleza. Alexandre. Tá assim. Alexandre Pereira.
Não sei o nome do Alexandre, mas só para puxar lá. Observação na ordem de emissão. Então, por exemplo, genitor da vítima, por exemplo. Vamos colocar assim do suspeito, para não matar aqui uma filha do Alexandre. Observação na intimação. Aí você colocar, por exemplo, não sei, vou deixar sem observação essa. A próxima, um endereço. Rua Primeira, Rua Segunda. Beleza? Aqui ele vai gerar um endereço para dois mandados de intimação, no caso, né? Porque você está colocando duas. Eu já vou mostrar para vocês lá em cima. Você só vai imprimir, então, a primeira e a segunda, porque ele vai preencher 6, só que a partir da terceira não vai ter endereço, e você escolhe qual você quer imprimir, certo? Essa eu vou deixar assim para vocês verem como é possível também deixar em branco, e ele já vai puxar lá só o sublinhadozinho aqui embaixo. Terminou o preenchimento, por exemplo, aqui vai até 8, né? Mas você só teve 2 pessoas. Então, beleza, terminou, preencheu. Aqui embaixo, se tiver precatória, você preenche também os dados da precatória. E aqui é aquela observação que eu falei para não colocar no primeiro espaço do colchete e tudo mais. E pronto, terminou. Você vai apertar os seguintes atalhos. Eu vou colocar depois, preencher aqui uma folha, dizendo quais são esses atalhos. Mas terminou, você aperta Ctrl T, ele seleciona todo o documento e você dá um F9. O F9 é o botão que atualiza. Então aqui ele está atualizando, atualizou, levou as informações daqui das tabelas lá para cima para os documentos. Então, por exemplo, ele já puxou aqui o número do inquérito, puxou o crime, o delegado da delegacia tal, que foi a delegacia que eu coloquei, faltou um C aqui, já puxa para a ordem de emissão quais são as diligências que são feitas, né, que vão ser feitas. Então, por exemplo, expedir eventual folha de antecedentes criminais das vítimas suspeitas. Isso aqui já está. Expedir ofícios para órgão, no sentido disso e daquilo. Isso aqui é porque eu não preenchi lá embaixo quais eram os órgãos que eu queria que fosse feito ofícios, mas eu vou preencher agora para a gente ver como ele fica. O que acontece quando preenche, né? Vou mostrar a vocês. Eu esqueci de preencher, mas é assim. Por exemplo, expedir órgão para ML, aí vem, no sentido de solicitar laudo de exame cadavérico. Deleta e já era. Exame não tem acento, né? Oi. Exame, beleza. Ctrl T e F9. Atualiza tudo, ele vai puxar novamente essa informação lá para cima. Então, vocês percebam que puxou aqui para cima, né, por ML, pediu ofício para ML. Se tivesse outros ofícios que vocês colocaram lá, ele ia trazer para cá também. Por exemplo, operadores ou, por exemplo, Instituto de Criminalística. Então, puxou os endereços, ó, localizar João Valfredo, foi o endereço que eu coloquei. Aí, a observação, ele já puxou suspeito com 5 armas registradas em seu nome, para a equipe de rua e tudo mais. Sobraram 3 endereços, não tem segredo. Pega aqui e apaga. Para já sair na ordem de emissão só o que você preencheu. Mesma coisa aqui, ó. Localizar e notificar Alexandre Pereira, agente todo suspeito, apaga o resto e a ordem de emissão está finalizada. Apaga o que você não for usar, né? Por exemplo, isso aqui. Desce tudo e apaga. Deixa só isso aqui no final. Fica informação baseada no boletim de ocorrência número tal, que foi o que vocês preencheram, referentes ao referente, no caso do boletim de ocorrência, ao inquérito tal da DCCA. O qual consta como vítima de estelionato as pessoas de fulano de tal, fato ocorrido no dia tal, na rua sem nome. Ele já puxou tudo lá do modelo que vocês preencheram, né? Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar com a leva de inquéritos do 10º DP, vocês podem preencher já os dados iniciais de delegacia, nome do delegado e etc. E ele já salva, por exemplo, um documento que você vai usar para os 10 inquéritos que você está trabalhando esse mês. Que aí já vai poupar um bom trabalho, né? Relatório de pesquisa, a mesma coisa, ele já puxou algumas coisas para cá, você vai só deletar. Deleta aqui também, o que está sobrando. Então, está pronto o relatório de pesquisas também. Aí, por exemplo, os mandados de intimação, vamos lá, que a gente preencheu. Aí, ó, o primeiro mandado de intimação, ele já sai. João Valfredo, a observação que você colocou lá, trazer consigo certidão de óbito do genitor,
e o endereço, né? Aqui é o primeiro mandado de intimação do primeiro endereço. Aí, com relação a horário e tudo mais, ó, no dia tal ele vai ser ouvido no código, como eu coloquei, localizado aqui, é porque eu não coloquei o endereço do código, mas teria que ter sido preenchido, eu deixei o endereço do GA e por isso que saiu aqui, vou soldar Zé Guilherme. Aí, vizinho Alexandre Hamburgo, tal. No dia 23 de 7 de 2020, foi a data que eu coloquei, às 9 horas. Inquérito policial número 23 de 20 e tudo mais, quer dizer, já preenche automaticamente. Daisy, aqui ficaria o nome completo dela, né? Que eu só coloquei Daisy, porque eu estava com preguiça, e também porque eu não sei o nome completo dela. Mas você teria que preencher completamente, ele já vai ficar aqui como escrivão ad hoc. Aí você vê, a intimação 2 já saiu também preenchida com o nome da segunda rua que a gente colocou, rua tal. E o mesmo horário, por exemplo, porque essa pessoa vai ser sempre no mesmo horário, né? A próxima pessoa a gente teria que colocar às 9h30, por exemplo. Aí, ó, terceiro, Rua da Praia, tem também, né? Então você ia imprimindo isso aqui por etapas, né? Por exemplo, eu fiz a ordem de emissão lá, terminei de concluir. Coloco aqui a página que ela tá, essa aqui, por exemplo, está na página 5. Você escolheria a página 5, imprimir 2 cópias, por exemplo, e imprimir. E assim faria com todas as folhas, né? Por exemplo, com a ordem de emissão, com o relatório de pesquisas e com os mandados de intimação. Passou um mandado de intimação, por exemplo, aqui João Valfredo. Eu sempre coloco uma folha em branco que separa, para você identificar que chegou o próximo. Então, por exemplo, terminou aqui os do João Valfredo, que foi o primeiro pesquisado para ser intimado, eu vou para o segundo, que seria o Alexandre Pereira. Por exemplo, está aqui já a rua dele e tudo mais. Como eu deixei em branco, ele puxou as lacunas aqui, né? Segundo endereço e tal. E beleza. Agora, o mais legal aqui são os ofícios e as cartas precatórias, né? Que já poupam um bom tempo. Quando você já preencheu só uma vez, ele já vai trazer para cá. Ó, as cartas precatórias, por exemplo, tem aquelas perguntas, né, que a gente colocou. Mas, por exemplo, inquérito tal, crime tal, vítima tal, nome do delegado deprecante, Jorge Mendes. Aqui a autoridade deprecada seria o delegado que vai cumprir, né? Aí tem um campozinho lá que eu não preenchi das precatórias, porque eu não teria precatória, por exemplo, nesse inquérito. Mas caso você tenha, você preenche, e aí ele já vai puxar para cá, quem é o delegado e tal, tudo certinho, né? As perguntas, no caso, vocês teriam que alterar depois, né? Ele gera o modelo e você só alteraria as perguntas. Já sai aqui o nome do delegado que a gente preencheu lá, tá vendo? Jorge Mendes, delegado de Polícia Civil e tal, e aqui a siglazinha que você também preencheu lá no começo. Deixa eu ver aqui agora os ofícios. Aqui, pronto, ofícios. Então, por exemplo, o ofício do IML. Aí, como eu não coloquei o número do ofício lá, ele puxou para cá do jeito que ficou. Não tem problema, você pode chegar aqui e apagar. E colocar o número do ofício que você quiser. Por exemplo, ofício 137, 2020, GA. Aí, a sua senhoria, diretor do Instituto Médico Legal, IML e tal, solicitação de exame cadavérico. Aí ele já vem, né? Com a data que você registrou para hoje, 15 de julho. Senhor diretor, visando X, acho inquérito tal, já puxa o número do inquérito, puxa o número do BO, diz aqui qual o nome do exame que vai ser feito, realizado em decorrência do crime, que você preencheu também. Todos esses campos que ficam cinza assim são campos de preenchimento automático que ele está puxando lá da tabela. Cuja vítima foi fulana de tal, filha de Beltrana e Cicrano, nascida dia tal, que foram a qualificação da vítima que eu disse que tinha que preencher sempre que tivesse seu IML, né? Que esses dois ofícios constam, a qualificação da vítima. O dia ele já puxou e o endereço da rua. Quer dizer, você não precisa fazer nada no ofício. Está tudo preenchido. Só vai chegar aqui e imprimir. Coloca o número e imprime. Aqui também eu já coloquei aquelas observações que uma delegada pediu para colocar aí, que é, no caso, solicitando para fazer referência ao ano do inquérito, né? Que, enfim, já tá todo atualizadozinho. Aqui a delegacia ele puxou também. E faltou aqui colocar aquele e-mail e o endereço da delegacia, né? Você teria que ter preenchido lá embaixo e ele ia puxar para cá já. Por exemplo, no caso da DCCA, a gente ia colocar aqui Jacintinho, tal, e-mail e tal. E aí ele já puxaria, mas isso aqui já vem automático, porque eu esqueci de preencher lá embaixo, na tabela. Beleza? Pronto, aqui tem vários modelos de ofício, né? Tem ofício das operadoras, tem ofício de empresa, tem ofício... você escolhe o ofício que você quer e ele já vai estar pronto aqui, né? Ó, com as mesmas informações. Então, por exemplo, esse aqui é da execução penal. Já puxou a data do fato, já puxou o inquérito policial, já puxou a delegacia, enfim, você vai colocar só
Isso aqui também, quando tem esse ofício da 16ª, você preenche lá, né? Aí ele vai puxar o nome do reeducando, a filiação, etc. Ou, quem preferir, pode fazer por aqui também. É só apagar e, enfim, filho de você apaga e coloca o que você quiser. Se você for fazer por lá, lembrar de no final sempre dar um Ctrl T, que ele vai juntar tudo, e um F9 que atualiza. Beleza? Tranquilo. Pronto. Era isso. Eu acho assim que, primeiro, esse modelo não é um modelo para, enfim, que vai vincular, né, ninguém a nada. Eu acho que se vocês têm outro modelo e preferem fazer de outra maneira, beleza, tudo certo. Outra coisa, eu acho que ele tem alguns pontos positivos, que, por exemplo, são esse preenchimento mais rápido desses ofícios, dessas cartas precatórias. Então, dá uma otimizada no tempo de trabalho da gente. E a gente está com muitos inquéritos recentemente, né? Então isso já dá uma ajudada. Também com relação à própria otimização do tempo para fazer os mandados de intimação, você não precisa ficar copiando e colando em todos os mandados de intimação, que ele vai trazer todo, né? Também tem uma coisa que acontecia muito comigo, não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando eu errava, por exemplo, eu preenchia o mandado de intimação, aí não trazia o número do inquérito, então ficava um mandado de intimação de um outro inquérito, fazendo referência a outro inquérito. Eu errava muito isso, e isso acaba com esse modelo também, né? Fora que ele padroniza também mais ou menos os documentos que a gente está usando. Então, é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu acho que vai ter algum erro que vai aparecer eventualmente, mas aí a gente vai corrigindo com o tempo. Beleza? Valeu, abraços.